bandeja de crochê utilizando base de MDF. É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Olá, magnífica! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna Souza, a criadora da Crochet Love, e nesse vídeo eu vou te ensinar a não só a produzir uma bandeja utilizando a base de MDF, mas vou te ensinar também uma técnica que eu desenvolvi utilizando 3 fios, isso mesmo, 3 fios. Se você está com dificuldade aí de encontrar um fio que tenha cor mesclada, que você queira aquele aspecto de cor mesclada, aqui está a solução. Eu utilizei 3 cores de fio diferentes e tive esse efeito mesclado aqui, que era o resultado que eu queria. E ficou sensacional. E nesse vídeo eu vou te ensinar todas as técnicas que eu utilizo para trabalhar com o fio utilizando a base de MDF e como deixar minha bandeja retinha e muito estruturada. E antes da gente ir para o tutorial, se você ainda não é inscrito no meu canal, já corre se inscrever porque sempre temos novidades com várias peças exclusivas e técnicas avançadas do crochê moderno. Então bora lá para o nosso tutorial. Esses são os materiais que nós vamos precisar para poder fazer a nossa bandeja. E aqui o intuito do vídeo é te ensinar como fazer uma bandeja utilizando a base de MDF com os furinhos. E uma outra estratégia, uma outra técnica que eu quero passar para vocês também é utilizando o fio de poliéster. Esses aqui são da Meliá. Eu escolhi o de 3 milímetros, eles têm 3 opções de tamanho, que é de 3 milímetros, 5 e 8 milímetros. Como aqui eu quis utilizar 3 cores para dar uma mescla e a gente ter um resultado diferente, eu escolhi o de 3 milímetros. Esse daqui é o rosa gloss, a cor açafrão e o gergelim. Então a espessura deles é bem fininha, por isso eu vou conseguir utilizar os 3 juntos, tá? E eu vou mostrar nesse vídeo como eu vou utilizar os 3 juntos na base de MDF. Vou utilizar também 2 agulhas. Por que 2 agulhas? Porque aqui onde eu vou utilizar nos furinhos da minha base, eu vou utilizar uma agulha menor para ficar mais fácil. Então, eu vou usar agulha de 5 milímetros. E depois, para a gente subir a parede do nosso cesto, da nossa bandeja, eu vou utilizar a agulha de 5 milímetros e meio. É só meio milímetro de diferença, mas eu já sinto que dá bastante diferença, tá? E você pode utilizar a agulha que você preferir aí. Já estou com a minha base, e aqui, ó, eu peguei as 3 pontas, uma de cada cor, tá vendo, ó? As 3 pontinhas, a minha agulha de 5 milímetros, e a gente vai começar já trabalhando com as 3 cores. Essa é a ideia. Então, vou pegar minha base e vou começar a fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, vou colocar minha agulha em um dos furinhos aqui, vou trazer os meus fios, os 3, tá? Tem que tomar bastante cuidado para você trazer sempre os 3 fios de uma vez só. Aqui, ó, na sobrinha do fio, a gente vai deixar um bom pedaço, porque depois a gente vai usar essa sobrinha. Então, eu deixei um bom pedaço aqui, ó, e vou seguir fazendo pontos baixíssimos, tá? Então, toma cuidado para você pegar só os 3 fios que você precisa aqui, ó. Vou segurar essa sobrinha, por quê? Porque quando eu for fazer aqui meu primeiro ponto baixíssimo, ó, pode ser que ele desmanche aqui o primeiro ponto que eu fiz, tá? Então, eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos, ó, dei uma afrouxadinha aqui no meu primeiro ponto. Venho aqui, ó, dou uma ajustadinha e aí ele já vai ficando certinho. E eu vou fazendo um ponto baixíssimo para cada furinho da minha base, ó. Sempre pegando os 3 fios. Ó. E eu vou seguir fazendo até chegar aqui no último furinho. Quando eu chegar aqui, eu retorno para a gente poder dar continuidade. Finalizei minha carreira de pontos baixíssimos e olha que lindo que fica esse efeito das cores, a mescla. E agora aqui no último, ó, eu não fiz porque a gente vai fazer juntos. Então, eu vou pegar aqui o meu fio como se eu fosse fazer normal, ó, um baixíssimo. Só que ao invés de eu laçar esse fio que tá vindo dos novelos, eu vou laçar aquela sobrinha que a gente deixou anteriormente. Por quê? Eu vou finalizar aqui com a simulação de um ponto baixíssimo, ó. Vou trazer ele normal, fazendo um baixíssimo, e vou puxar ele aqui, ó. Vou dar uma ajustadinha nesse aqui que fechou, ó. Vou trazer esse fio e vou fazer uma simulação de ponto baixíssimo. Então, vou vir aqui, ó,
neste primeiro, de cima para baixo, laço aqui o meu fio, jogo ele para cima, ó. E venho no último aqui, ó, de trás para frente, e laço meu fio jogando ele lá para trás. Assim, eu simulei um ponto baixíssimo e os fios que estão vindo do novelo, eu não precisei arrematar para a gente poder dar sequência agora fazendo uma carreira de pontos baixos. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir nesse último ponto que eu acabei de fazer, ó. Esse ponto aqui. E vou laçar os meus fios que vêm do novelo, ó. Então, eu laço ele aqui e faço um ponto baixo, ó, dessa forma. Venho no próximo, faço um ponto baixo. E aí, essa sobrinha aqui, dos fios que a gente arrematou para poder finalizar aqui, eu vou esconder ele nesses pontos agora que eu tô fazendo. Então, eu venho aqui, bem no meio do ponto baixíssimo, e faço um ponto baixo, ó. Vejam que eu tô pegando bem no meio dele aqui, tá? Bem centralizado, ó. Pego centralizado, saio lá do outro lado, laço o meu fio e faço um ponto baixo. Desta forma. E eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta da minha base, sem aumentar e sem diminuir, só pontos baixos. Vou fazer até o final essa sequência. Quando eu chegar aqui no último, eu volto para a gente continuar. Finalizei minha carreira de pontos baixos, e aqui eu já arrematei o meu fio. E uma dica que eu dou, quando você for cortar o fio de poliéster, eu indico sempre que você dê uma leve queimadinha com isqueiro aqui, para que esse fio não fique desfiando, tá? Porque quando você corta, ele tem a tendência a desfiar. Então, você já faz isso para evitar. Eu vou puxar aqui o meu fio que eu arrematei e vou fazer meu fechamento invisível. Venho de trás para frente, aqui na primeira correntinha, laço meu fio, jogo lá para trás e vou vir aqui, ó, na última correntinha, laço meu fio e jogo lá para trás também. Assim, eu simulei uma correntinha aqui, e aí você só vira e esconde por dentro de alguns pontos aqui, para que ele fique bem presinho. Uma outra dica, para que você possa fazer o arremate aqui, eu não uso cola, eu uso o isqueiro também. Então, eu corto aqui bem rente, venho com o isqueiro e dou uma leve apertadinha, para que ele fique coladinho aqui e não tenha perigo de desfiar e soltar. Então, agora, com a nossa base prontinha aqui, a carreira de pontos baixos, agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Eu vou vir aqui já com os três fios, ó, da mesma forma, deixo uma sobrinha pra gente arrematar depois e venho fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha aqui do ponto baixo que a gente trabalhou. Da mesma forma que a gente fez o ponto baixíssimo no início da nossa base, a gente vai fazer agora. A diferença é que esse ponto baixíssimo aqui, ele vai servir como base para a gente subir a parede da nossa bandeja. Então, vou fazer por aqui até o final da carreira, essa sequência, e aí eu volto para a gente dar continuidade. Finalizei minha carreira de pontos baixíssimos, agora eu vou puxar o meu fio que eu já arrematei, ó, e vou simular também um ponto baixíssimo aqui da mesma forma que nós fizemos nas carreiras anteriores. Laço meu fio, jogo ele lá pra cima, ajusto bem, ó. E venho aqui no último, pego bem aqui atrás, ó, atrás dessa correntinha e atrás dessa, saio no meio dela aqui, laço e jogo lá pra trás. Dessa forma. Ajusto bem, ó, deixo um tamanho proporcional, e aí ficou todos esses fios aqui para eu esconder por dentro dos pontos e arrematar. Eu vou arrematar por aqui, e aí a gente vai começar a subir a parede da nossa bandeja, pegando aqui as alcinhas de cada ponto baixíssimo que a gente trabalhou agora. Finalizei os arremates, ó, fica bem escondidinho. Agora a gente vai começar a subir a parede da nossa bandeja, pegando a alcinha aqui da correntinha do ponto baixíssimo, tá? Pego as duas alcinhas, tô com os 3 fios aqui, vou continuar trabalhando com os 3. Vejam que quando eu passei um pouquinho aqui do isqueiro para poder não ficar desfiando o fio, eles já automaticamente colaram um no outro. E não tem problema também, tá? Vou deixar uma sobrinha aqui
para arremate, para a gente esconder aqui. Lacei o meu fio e vou trabalhar agora com pontos baixos, tá? Então, vou fazer uma carreira aqui de pontos baixos e já vou aproveitar para ir escondendo esse fiozinho aqui que a gente deixou de sobra, tá? Então, vou fazendo, ó, um para cada correntinha. E aqui eu já mudei para a minha agulha de 5,5 milímetros, tá? E eu faço meu ponto bem justinho, de acordo com o tamanho da minha agulha. Então, vou fazendo uma carreira só de pontos baixos ao redor de toda a peça. Ó, e ele já começa a crescer aqui, porque a gente tá pegando nas correntinhas, tá? Então, eu vou fazer por aqui um ponto até o final, e aí eu volto pra gente dar sequência. Finalizei minha carreira de pontos baixos, tá ficando dessa forma. Agora, a partir da segunda carreira, a gente vai trabalhar de uma forma diferente, tá? Vou puxar o meu fio aqui, vou fazer um fechamento invisível, vindo de trás para frente, jogo meu fio lá para trás. Lembrando sempre de trazer as 3 cores, ó. E aqui a gente vai trabalhar uma sequência de pontos alternados. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar primeiro um ponto baixo centrado, vou vir no meio do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo centrado. Dou uma ajustada aqui no meu fio, trago esse fio para frente e faço um ponto baixo centrado, ó, dessa forma. No próximo ponto aqui, eu não vou trabalhar centrado. Eu vou pegar aqui, ó, nessa alcinha do meio, tá? Eu pego ela só no meio, para ela ficar com esse efeito, opa, para ela ficar com esse efeito de uma alcinha aqui na frente, ó. Então, eu fiz um ponto centrado, o outro eu peguei na alcinha do meio, deixei essa aqui na frente aparente. Vou vir no próximo e vou fazer um ponto centrado. Ó, ponto baixo centrado, tá vendo? No próximo, vou pegar aqui, ó, na correntinha, pegando só a alcinha de trás. E essa vai ser a sequência que eu vou trabalhar ao redor de toda essa carreira. Um ponto baixo centrado e um pegando a alcinha de trás. Um centrado e um pegando a alcinha de trás. Essa vai ser a sequência que eu vou trabalhar. Eu vou fazer até o final essa sequência, e quando chegar aqui no final, eu vou terminar com um ponto pegando a alcinha de trás, para intercalar. E aí, na próxima carreira, a gente vai intercalar essa sequência também. Eu vou fazer por aqui essa sequência até chegar aqui no final, e aí eu volto para a gente poder dar início à terceira carreira. Finalizei a segunda carreira, e olha como que fica lindo esse efeito de ponto baixo centrado e ponto pegando aqui na alcinha do meio. Agora, como eu falei, a gente finalizou a carreira com o ponto pegando na alcinha. Vou fazer normal meu fechamento invisível aqui, como a gente já fez anteriormente. E agora, aqui na carreira anterior, a gente começou fazendo um ponto baixo centrado. Agora, na próxima, a gente vai começar pegando na alcinha do meio. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer novamente aqui, ó. Eu vou jogar os 3 fios lá para trás e vou vir com a minha agulha aqui no meio, ó. Então, ficou 3 para baixo, 3 para cima da agulha, tá? Para pegar bem no meio certinho. Vou ajustar aqui, vou laçar e vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, aqui aonde a gente fez pegando o ponto na alcinha de trás, que é esse aqui, a gente vai fazer um ponto baixo centrado. Então, vai ser sempre intercalando esses pontos, tá? Aonde eu fiz um ponto baixo centrado, eu vou pegar na alcinha de trás. E aonde eu fiz um ponto baixo pegando na alcinha de trás, eu vou fazer um ponto baixo centrado. E essa vai ser a sequência, ó. Ele vai ficar assim, intercalado. Essa vai ser a sequência por toda a volta da nossa carreira. Então, eu pego aqui na alcinha de trás e aqui um ponto baixo centrado. E vai ficar dessa forma. Vou fazer essa sequência até chegar aqui no final da carreira. Finalizei a terceira carreira. Olha que lindo que fica esse acabamento. Sempre intercalando. Vou fazer a minha quarta e última carreira da mesma forma, ó. Aqui eu terminei com um ponto baixo centrado. Vou finalizar a minha carreira.
E aqui a gente vai começar agora com um ponto baixo centrado aqui. Então, vou fazer um ponto baixo centrado. Opa! Toma cuidado para você pegar sempre os 3 fios, tá? Você não acabar pegando só um. Ó. Então, eu fiz aqui um ponto baixo centrado. Agora, eu vou vir no próximo, vou pegar na alcinha de trás. Um ponto baixo centrado. E um na alcinha de trás. E essa vai ser a sequência. Vou finalizar essa carreira e aí no final a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo para poder finalizar a nossa bandeja. E olha como ela fica bem estruturada. Primeiro porque eu estou utilizando 3 fios de poliéster, o que dá mais estrutura ainda. E a agulha também, por ela ser menor, ó. Vejam que quando a gente faz a simulação aqui, ele não encaixa perfeitamente os fios. Se a gente fosse considerar por essa técnica de conferir qual o tamanho exato da agulha, aqui seria um tamanho maior. Então, eu prefiro usar sempre um tamanho menor do que o indicado, para que os nossos pontos fiquem mais estruturados e mais alinhados também, tá? Por isso que eu sempre indico trabalhar com uma agulha menor. Então, eu vou fazer essa carreira por aqui e eu volto para a gente continuar. Finalizei a 4ª carreira. E esse é o efeito dessa trama que a gente trabalhou. Agora a gente vai fazer, para encerrar, ó, já tá para mim numa altura ideal. Eu vou passar as medidas aqui da base, que eu não passei no começo, ó. Só a base tem aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. E a altura da nossa bandeja, sem o acabamento, tá com aproximadamente 6 centímetros de diâmetro, tá? Então, a gente vai fazer agora o acabamento final, que é uma carreira de pontos baixíssimos. Então, vou trazer o meu fio para cá. E a carreira de pontos baixíssimos, eu vou pegar na alcinha de trás aqui, tá? Então, eu peguei a alcinha de trás, vou ajustar aqui o meu fio e vou começar fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha, pegando sempre a alcinha de trás, porque ele vai deixar um efeito bem bonito na nossa bandeja. Ó, vou fazer por alguns aqui, para você ver como que vai ficando aqui. Ó, ele vai ficando com esse efeito aqui. Então, eu venho na correntinha, pego somente a alcinha de trás e vou fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha da carreira anterior. Ele vai ficar com esse efeito, acabamento final da nossa bandeja. Finalizei minha carreira de pontos baixíssimos, já fiz aqui o arremate também, fechamento invisível, olha que lindo que ficou o acabamento. Coloquei uma etiqueta aqui, para deixar ainda mais linda a minha cesta. E tá prontinha, super estruturada, super retinha. Você pode usar para diversas formas. Chegamos ao final de mais um tutorial do canal e eu espero que você tenha gostado de produzir a sua bandeja, que pode ser utilizada de diversas formas, aonde você preferir. Você pode fazer ela de diversas cores também. Coloca aqui nos comentários se você gostou desse tutorial e o que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Até o próximo vídeo!